Muito boa noite aos nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo, a professores também que estão conosco da Escola Bíblica. Um bom dia para você que está acompanhando essa aula na estreia desse vídeo, né? Agora às 9 horas da manhã no domingo. Um olá para você que está acompanhando em algum outro horário, algum outro dia aí da semana também, estudando a palavra de Deus. A gente convida você a estar conosco. Não esqueça também de participar, deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, tem um botão de inscrição. E também compartilha nas suas redes sociais, tá? Ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma contribuição, coloque aqui nos comentários abaixo do vídeo, isso vai fortalecendo e também fazendo com que o vídeo seja divulgado para mais e mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco. Queridos, trazendo aqui algumas informações interessantes e importantes. Nós estamos começando um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical. Está sendo criada, inclusive, uma playlist para esse trimestre. Já está, né? Se você olhar aí na descrição, já tem o link dela. E você está acompanhando agora conosco o Evangelho de João. Semana passada nós tivemos a nossa introdução. Então, essa é a primeira lição. Semana passada a gente colocou como a lição zero, ou a introdução ao Evangelho. Trouxemos algumas curiosidades, algumas informações relevantes, o propósito da escrita do livro, o objetivo do autor, a divisão, como é que é feita para melhor compreensão do livro. Então, é importante, se você perdeu essa aula, depois reassista aí no link da semana passada, tá bom? Sem mais delongas, nós vamos começar aqui com o nosso texto áureo, e está ali em João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14, diz: Aquele que é a palavra tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E nós temos, então, o tema da lição de hoje, o título da lição, você já viu aí na descrição, a revelação de Deus. Nós vamos falar a respeito deste maravilhoso evangelho e nós temos alguns objetivos para hoje. Primeiro, compreender que Jesus é a palavra, o verbo de Deus, e ele já existia desde o princípio. Também compreender a finalidade do ministério de Jesus e compreender o significado da missão de João Batista e dos outros discípulos também. O capítulo 1 de João é um capítulo muito, não só extenso em quantidade de versículos, são 51 versículos, mas extenso em conteúdo, porque você tem aí três divisões. Você tem, primeiro, o prólogo, o que vai iniciar toda a apresentação, não só do Evangelho, mas boa parte de quem é Jesus e quem é Deus, o Pai, do versículo 1 ao 18. Depois você vai ter ali o ministério de João Batista de uma maneira resumida, mas também de uma maneira bem objetiva e clara no seu propósito, na sua missão, que vai do versículo 19 até o 34. Até o 34 não, eu diria que vai até o 36. E aí, depois do 37 ao 51, você tem os primeiros discípulos. Então, e cada um desses pontos tem muitos assuntos e muitos temas importantes. Então, a gente vai a, tentar passar aí pela maioria deles, trazendo um pouquinho mais de exposição. Vamos entender primeiro o ponto central do Evangelho de João, o ponto central do capítulo 1, que é quem é Jesus. E João faz essa apresentação de uma maneira muito diferente dos demais. Enquanto Lucas, Marcos e Mateus, em especial, tanto Lucas quanto Mateus procuram mostrar que Jesus é o Messias. Eles mostram através da genealogia. Olha, ele descende de Abraão, ele descende de Davi, como é dito que ele descenderia. Mateus, em especial, ele pega muitas profecias do Antigo Testamento, mencionando Jesus como o Cristo, como o Messias. Ele tem uma destinação mais para os judeus daquela época, então ele usa muito uma linguagem do Antigo Testamento. Lucas, ele vai usar uma linguagem um pouco mais ligada ao povo grego no geral, ou à cultura grega, porque, claro, havia gente de todas as nacionalidades ali na Europa e na Ásia, que era o mundo conhecido, e o norte da África, mas a cultura toda era helenizada, ou greco-romana, como se fala. João, ele traz uma proposta totalmente diferente. João, ele traz aqui um princípio em apresentar Jesus Cristo como
Deus e como filho de Deus. Então vamos ler aqui os versículos 1 e 2. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vou pedir para um dos alunos ler para mim. Pode ler. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Muito bem. Uma coisa interessante, um convite que eu faço a você, para você estudar ali com maior profundidade, e um propósito no Evangelho de João, comece a estudar quem Jesus é, e quem Deus é, e quem o Espírito Santo é. E aí você vai marcando. Então, você vai ver aqui várias afirmações justamente na conjugação do verbo ser. No princípio, é aquele que é a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, você tem muito da conjugação do verbo ser, né? Você vai ver outras afirmações, tanto sobre o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito. E aqui a gente vê a primeira afirmação: Jesus é Deus. Jesus é Deus. No princípio, é aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. João traz uma revelação totalmente diferente dos outros evangelistas e até difícil de se entender à luz do Antigo Testamento, porque até então se entendia o Messias, você acha ali o Messias como um descendente de Davi, como um escolhido de Deus, vão ter ali uma certa pesquisa, você vai localizar algum tipo de informação que ele é o Filho de Deus, com a expressão, por exemplo, o Filho do Homem, mas dizer que ele é Deus é uma afirmação completamente nova. Você até vê Pedro dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. João, ele traz essa afirmação, claro, isso é uma narrativa para nós, tá, gente? Porque quando João escreveu, tudo isso já havia sido revelado. Por exemplo, a Tomé vai dizer ali, logo depois de ver Jesus ressurreto, Rei meu e Senhor meu e Deus meu. Então, isso João está escrevendo aí cerca de 50 anos depois dos acontecimentos. Mas para nós isso é uma novidade. Quando você vai lendo a Bíblia, e aí você chega no Novo Testamento, se você for ler na ordem que está disposto os livros, você tem justamente em João essa afirmação. E isso daqui é muito importante para a gente entender, primeiro, ele é Deus e ele é o Filho de Deus. E isso é muito confuso, porque como ele pode ser Deus e o Filho de Deus? E isso nos traz, então, o conceito de trindade. Deus é um Deus trino. Ele é um único Deus, mas ele existe em três pessoas. As três pessoas, eu vou errar a conjugação verbal, porque não é são deuses, as três pessoas é Deus. Certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas existe em três pessoas, na figura do Pai, do Filho e do Espírito. Não são três deuses, não são um Deus dividido em três pessoas. Eu sei que é confuso, porque não existe nada na criação que seja assim. Alguns vão usar a água, os três estados da matéria. E aí usam a água, por exemplo, do gelo, da água e do vapor. Não funciona, porque a água não pode ser os três ao mesmo tempo. Vai ser uma água em vapor, uma água em gelo e uma água líquida. Aí alguns vão usar o ovo, a clara, a gema e a casca. Mas não funciona, porque a casca, ela não é o ovo, ela é a casca. A gema, ela não é o ovo, ela é a gema. Juntando tudo é que dá o ovo. Deus não é ilustrado dessa forma, não tem nada na criação, por isso que é tão difícil de entender o conceito. Mas a Bíblia nos revela que Jesus é Deus, e ele traz, então, esse conceito mais à frente, se você olhar o versículo 34, João 1, 34, João Batista, nós vamos falar dele depois, vai afirmar, eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Mas tá bom, pastor, ok. Você está dizendo que Jesus é Deus, mas como que a gente sabe que essa palavra é Jesus? Porque a palavra pode se referir à palavra de Deus, pode se referir à fala de Deus, pode ser uma personificação da fala de Deus ou algo do tipo.
Bom, isso é pelo versículo 14. Pastor Salavi, lê para mim João 1,14, por favor. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Muito bem, então agora você tem uma afirmação. Não é, ele não está falando numa figura de linguagem, ele não está falando num sentido metafórico, quem sabe para uma interpretação. Ele diz: olha, a palavra tornou-se gente, tornou-se carne, tornou-se um ser humano. Esta palavra, quem é? É o unigênito, o único gerado do Pai. A expressão gerado aqui, gente, não é só, você tem a geração virginal de Jesus em Maria, né? Então, a concepção virginal de Jesus em Maria, então essa é uma expressão, mas não se refere apenas a isso, porque não foi em algum momento da eternidade, antes da criação do mundo, Deus gerou, o Pai gerou o Filho e depois gerou o Espírito. Não, eles sempre existiam como três. Unigênito também significa único gen, aquele que tem a mesma essência, aquele que tem o mesmo gen. Nós, você vai ver à frente, nós somos feitos filhos de Deus, mas nós não somos unigênitos. Então, este que é o primeiro gerado, nascido de mulher, é também um único em essência com o Pai, da mesma matéria. E aí a gente vê, então, que Jesus é a palavra. Mas na minha versão, pastor, a minha versão é mais antiga, a minha versão está escrito que Jesus é o verbo. E verbo e palavra tem alguma diferença? Tem, de fato. Palavra pode ser um verbo, pode ser um advérbio, uma conjunção, uma preposição, um substantivo, e verbo é verbo. Verbo é uma palavra, mas é uma única classificação gramatical. Então tem diferença, né? Verbo geralmente indica ação. Ele é conjugado ali, ele indica uma ação. Por que que tem essa diferença? Bom, isso é uma questão de tradução. A Bíblia, ela foi traduzida. Primeiro, ela estava ali em hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo. Os judeus traduziram o Antigo Testamento para o grego, que é chamado de Septuaginta. A outra tradução que vem também, logo depois do crescimento da igreja, é o latim, e a versão em latim é chamada de Vulgata. E uma curiosidade, a palavra verbo, aliás, palavra, no latim é verbum. Então, quando você lê esse texto, no princípio era o verbum. Só que verbum não é verbo em latim, é palavra. Provavelmente, quando foram fazer as traduções no começo do século XIX para a língua portuguesa, no começo do século XX, só fizeram mesmo essa passagem ali, uma transliteração. Enfim, mas por que que é importante eu entender que Jesus é a palavra? O que que isso tem de importante? Por quê? Você está me dizendo, ok, Jesus é Deus, Jesus é Filho de Deus, Jesus é a palavra. Deus manifesta a sua palavra desde o início da criação. Então, quando você abre, por exemplo, em Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz, e houve luz. Esse dizer é essa manifestação da palavra. Isso nos revela que o que Deus quer falar, o que Deus quer revelar plenamente, ele revelou em Jesus. Por isso ele é a palavra de Deus. E é a palavra encarnada, a palavra feita gente, feita ser humano. Significa que quando eu quero entender a palavra de Deus, eu olho para Jesus. Quando eu quero entender as ordens de Deus, eu olho para Jesus. Como a gente viu na aula passada, nós vimos Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é, aliás, versículo 2, ele é a expressão exata do seu ser. Então, Deus quis se revelar de uma maneira completa a nós. Ele se revelou parcialmente no Antigo Testamento e completamente no Novo Testamento a partir de Jesus. Você quer saber inteiramente quem é Deus?
olhe para Jesus, conheça a Jesus. Por isso é importante entender que ele é a palavra. Mas há algumas outras definições. Por exemplo, versículo 3. Irmã Emilce, está com a Bíblia aí? Abre para mim em João capítulo 1, versículo 3. Pode ler, por favor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Perfeito. Há aqui uma novidade. Jesus é criador. Porque é dito que por meio desta palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando você vai ver o relato da criação, a criação do ser humano, em Gênesis 1, 26 e 27, Deus usa uma linguagem plural. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele não está se conversando com os anjos. Ele está falando consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito Santo já é revelado no versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 1, versículo 2. Então, o Espírito de Deus já é manifesto, o Espírito Santo já está ali. A gente só não sabia do Filho, que agora João traz essa revelação. E aí você vai ver, por exemplo, Paulo compondo ali uma poesia em Colossenses 15, aliás, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17. Ele traz uma clareza sobre esse texto aqui. Colossenses 1, 15, 16 e 17 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Quando nós entendemos, então, que há um Criador, que Deus é esse Criador e manifesta essa criação na figura do seu Filho, e ele também é o Criador, a gente tem que pensar algumas coisas. Enquanto a gente vai pensando na identidade de Deus, na identidade de Jesus, a gente vai pensando na nossa identidade. Bom, então, uma coisa, eu não sou Criador, eu sou criatura. Poxa, mas eu crio coisas. Não, você transforma coisas. Você não traz nada do nada. Você transforma. Eu recentemente tenho gostado de assistir alguns vídeos de construção de chalé. Só que chalé de madeira. Os caras que vão no meio da selva ali constroem aquilo. Eles não criaram a casa, eles pegaram a madeira, alguns vão lá, usam ferramentas de marcenaria, alguns eletrônicos, algum manual, e vão lá e vão transformando. Ele não faz surgir a madeira do nada. Ele não cria átomos de madeira, moléculas de madeira, ou seja lá o que for. Não, ele transforma. Deus fez surgir do nada. Deus é o Criador e nós somos suas criações. Por que isso é importante? Quando você lê Gênesis capítulo 1, em tudo é narrado e dito, e viu Deus que era bom. Então, quando ele criou o ser humano, que é a criação dele, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Por que isso é tão importante? Porque você é uma muito boa criação de Deus. Isso é importante. Porque tem gente que não vê o seu valor. Mas você tem o valor, todo o valor que Deus lhe dá, porque ele olhou para você e disse: é muito bom. Mas, pastor, eu tenho alguns defeitos, eu tenho alguns problemas. Sim, o pecado trouxe isso para as nossas vidas. Mas ainda assim você é criatura, criação de Deus. Isso também se revela em relação a outra pessoa. Você também não pode dizer, aquilo ali, aquela pessoa. Já falou aquilo ali, já está errado aí. Aquela pessoa é horrível, aquela pessoa, nossa, mas que erro que foi essa pessoa ter vindo ao mundo. Não, você não deve ofender os outros, ofender a aparência dos outros, menosprezar a vida do outro, porque todos são criaturas do Senhor e viu Deus que é muito bom. Sim, as pessoas não têm atitudes ruins,
As pessoas têm atitudes ruins. O pecado nos corrompeu. E isso, de fato, nos deformou. Mas, ainda assim, nós somos criação de Deus e o que ele está fazendo é restaurando todas as coisas. E nós somos aqueles que vão levar essa restauração através de Jesus Cristo. Vamos ver um pouquinho mais de quem é Jesus. Lê para mim o versículo 4. Vamos aí seguindo em João 1, 4. Pode ler. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. É o 5 também, perdão. 5 também. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Você tem agora uma outra definição sobre quem é Jesus. Jesus é a luz. E não é qualquer luz, é a luz invencível. Sabe uma característica muito legal da luz? A escuridão nunca vence sobre a luz. Basta você acender uma pequena lamparina no meio da escuridão e ela vai aparecer e ela vai revelar o que está próximo de você. Se você acende uma lanterna, você inclusive vai começar a enxergar as cores. Na escuridão tudo é uma cor só, é tudo a cor preta, você não consegue enxergar mais nada, porque na luz, o preto é a ausência da cor. Na pigmentação é diferente. Quando a gente fala de cor, assim, de tecido, o preto é a soma das cores. Mas na luz, o preto é a ausência das cores. E aí, quando você coloca ali uma luz de uma certa claridade, vai ter luz amarela, luz branca, a luz neutra e assim por diante, a cor daquele objeto que antes era sem cor, ela se revela. E ele está dizendo aqui, Jesus é a luz que nunca foi, nunca será derrotada. Na verdade, ele é a luz vitoriosa. Se Jesus é a luz, significa que um dia eu estava no escuro, ou pode ser que você ainda esteja no escuro. E você precisa da luz que derrota a escuridão da tua vida. Você precisa de Jesus. Por isso que é importante a gente entender isso. Um conceito importante é que nós não somos luz. Você já ouviu alguém falando, fulano de tal é iluminado. Ah, mas, pastor, Mateus capítulo 5 diz, Jesus vai dizer, se eu não me engano, versículo 14 ou 15, assim brilha a luz de vocês, aliás, acho que é o 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Só que essa luz, ela não é sua, ela veio para dentro de você. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a luz de Cristo, o próprio Cristo, vem habitar em nós na pessoa do Espírito Santo. Então agora você tem a luz de Cristo brilhando dentro de você. É como se você fosse um lampião. Quem é mais novo aí pode ser que não conheça não, depois você dá uma pesquisadinha. Um lampião, em que ele está ali, é uma lâmpada sem a luz. E você vai lá e acende, levanta ali, né? Aquela telinha de vidro e você coloca o fogo ali, pronto. Agora você tem a luz ali. A luz propriamente não é dele, foi colocada lá. A luz vem daquele fogo. Esse conceito de Deus ser luz, e de que viria a luz do mundo, está lá em Malaquias. Então, leia para mim, Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias 4, versículo 2. Pode ler. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Muito bem, então você agora olha essa profecia do Antigo Testamento, em que Deus se refere a ele como o sol da justiça. E aqui ele traz justamente num tempo futuro, se levantará. E também não é, a gente poderia pensar, era uma linguagem figurada. Só que não, ele diz, trazendo cura em suas asas. Então, Jesus é este sol da justiça anunciado pelo profeta Malaquias. Quando você vai para o livro de Apocalipse,
é dito que no novo céu e na nova terra não há sol nem lua, porque a glória de Deus brilha como o sol do meio-dia e ilumina a todos. Então, Jesus é a luz que vence toda a escuridão da nossa vida. Você já colocou diante de Jesus os momentos escuros da tua vida, as situações escuras da tua vida, para que de fato, primeiro, ele revele aquilo que não lhe faz bem, aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, e segundo, para que ele faça desaparecer, para que ele faça sumir essa escuridão. Se não fez, faça isso. Coloque diante de Deus, constantemente, coloque diante de Cristo, expondo tudo aquilo que tem sido escuro na tua vida, para que ele vá dissipando como a luz assim o faz na escuridão e nas sombras, tá bom? Vamos ver um pouquinho mais. Leia para mim, João. Aliás, até aqui, algum dos alunos ou quer fazer algum comentário? Pode Pastor, falar. a apresentação de João, ela é bem clara desde o início, falando sobre Jesus é Deus, sobre Jesus é Filho de Deus, como uma das manifestações de Deus a nós, da Trindade. Ele coloca também para nós que Jesus está desde o início na criação. E lá na frente, Jesus, após cumprir a sua missão aqui na terra, ele fala: restitui-me a glória que eu me esvaziei. Né? Então, Jesus, para estar entre nós, ele se esvazia da sua glória e se torna homem como nós. Jesus é Deus e Jesus é homem, sujeito a todas as paixões, por isso que ele vem e se torna o Cordeiro Pascual. E isso nós vamos ver nas próximas lições à frente, mas para a gente ter essa visão que o pastor já vem mostrando para todos nós, a pessoa de Jesus, né? E revela desde lá Jesus na criação e também Jesus chegando até nós para se tornar o nosso Senhor e Salvador. Então é muito importante nós termos esta visão do nosso Senhor, que ele abre mão da sua glória para cumprir a ordem de Deus que foi pronunciada lá em Gênesis, que ele enviaria da mulher aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, trazendo a salvação. Então, desde o início, a promessa é feita e a promessa vem sendo cumprida até nós, a ponto de Deus trabalhar conosco dizendo o seguinte: a minha palavra é minha. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar. Quem acrescentar e quem tirar, estão já escrito o castigo que vai sofrer. Então é muito importante nós termos isso na nossa mente e trabalharmos com confiança de que a palavra de Deus pode ser colocada à prova. O que ele colocou diante de nós, ele cumpre, porque Deus não deixa cair a sua palavra sem que ela seja cumprida. Muito bem colocado, pastor Salovi. Uma coisa importante da gente entender é a humanidade de Deus. Ele é o único que é 100% homem, 100% Deus simultaneamente. Ele abre mão da sua glória, isso é Filipenses capítulo 2, versículo 6 em diante, e ele vai ali, então, ser feito homem, ser feito criatura, ser humano, porém ele continua sendo Deus. O que você não vai ver é a manifestação da glória de Jesus como Deus, como, por exemplo, era no Antigo Testamento, em que enchia todo o templo. Vai acontecer um momento só, que é no monte ali da transfiguração. Jesus aparece glorificado diante de Pedro, Tiago e João. É o único momento. Nas demais, ele sempre vai aparecer esvaziado da sua glória.
E isso é importante justamente por esse versículo agora. O pastor Salovi citou a figura do Cordeiro Pascual. O que que é isso? Vamos ler aqui, João 1:29. Lê para minha irmã Nilce. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bom. Então você tem agora essa expressão, por que o Cordeiro de Deus? Bom, começamos aí com Abraão, por exemplo, em que ele traz ali no monte para sacrificar Isaac, né, no monte Moriá, ele traz o seu filho para oferecer como um sacrifício a pedido do próprio Deus. Quando Deus percebe, então, que ele de fato não negaria o seu filho como sacrifício, ele diz: Olha, não apunhale. Ele estava com um punhal, com uma faca para sacrificar o garoto. Ele, não faça isso. Eu vi que você me é fiel, é obediente. E ali, depois que Deus fala, aparece ali um cabrito, um cordeiro preso entre os arbustos, né? E ele se torna o primeiro sacrifício substitutivo pelas pessoas, no sentido principalmente dessa figura do cordeiro, do carneiro. Aí você vai ver aí depois, em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa. Deus institui através de Moisés a Páscoa, e ali vem a figura do cordeiro, que é aquele que morreu no lugar dos primogênitos de Israel. E aí você vai ver Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que ele é o nosso Cordeiro Pascual. E agora João vai dizer: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós colocamos 3 aspectos sobre quem é Jesus. Jesus é o perdão de Deus, mas ele é o perdão de Deus porque ele é a redenção de Deus. E por conta disso, ele se torna a salvação de Deus. Olha só o que diz nos versículos 10, 11, 12, 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Então perceba aqui, João vai repetindo para a gente entender a gravidade da situação e a ação de Deus. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Então veja, vamos escalonar. Aquele que é a palavra, aquele que é Deus, aquele que está desde o princípio, aquele que existe antes de todas as coisas, ele veio ao mundo, ele se apresentou diante da sua criação, e a sua criação não reconheceu o Criador, não reconheceu Jesus. E aí é dito, ele veio para o que era seus. Esses seus aqui é o seu povo escolhido, é o povo, na época ali, o povo judeu. Mas o povo também não recebeu, alguns do povo, poucos do povo receberam. Agora, a afirmação 12:3, do versículo 12 e 13 são maravilhosas. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa aqui é a afirmação mais poderosa e mais importante de toda a Bíblia. Você foi criado por Deus, mas você não é filho de Deus. Você não é uma filha de Deus. Ser criado faz de você uma criatura. Vamos colocar ali que você... Vamos pensar no conceito. A gente já falou que criação não é bem isso, mas vamos pensar que você criou a sua casa, né? Você construiu a sua casa. Tua casa é teu filho? Não. Foi criado por você. Você tem plantas. A irmã Nilce está aí com... É Amaryllis essa planta aí? Irmã Nilce? Amaryllis? Então, você tem ali um Amaryllis. Irmã Nilce, fala um pouquinho aí no microfone. Abre o seu microfone, só para o pessoal ver. É da família dos lírios, chamado de Amaryllis. Então, aí, é de verdade. Viu, gente? Isso aí não é planta fajuta, não. A irmã Nilce ganhou essa planta, não foi ela que plantou. Mas supondo que tivesse sido ela que tenha plantado. A planta é filho dela? Não, não é. Aí você tem hoje o conceito dos pais de pet. Você foi lá, cuidou, até, quem sabe, ajudou ali
a cadela a parir os filhotes, são seus filhos? Não. Nada criado é filho de algo, certo? Somente aquilo que é gerado de você. Então, o filhotinho, ele é filho da cadela. Eu sou filho da irmã Emilce. A irmã Emilce é minha mãe. Eu sou filho do pastor Salvi. Por quê? Eu fui gerado deles. E aqui, a Bíblia nos revela que nós, de fato, somos geração de Jesus, ou geração de Deus, não de maneira física, mas de maneira espiritual. Se tem uma condição. Só é filho aquele que aceita a Jesus Cristo. Por quê? Nós somos adotados. Se fosse pelo conceito de geração, na prática, Deus gerou Adão e Eva, mas gera do barro. Os demais, Deus dá a vida através do ventre das mães. A criação de Deus agora é uma criação onde ele descende de todas as outras, de todos os homens e mulheres, tá? E aqui nós estamos falando, então, que um filho teria que ser gerado do próprio Deus. Essa geração acontece através de Jesus. Ele diz, olha, todo aquele que recebe a Jesus como Filho de Deus, crê no seu nome como o único e suficiente Salvador, todo este nasce não da carne, não do corpo, não da barriga da mãe, não do ventre da mãe, mas nasce do Espírito. E esse nascer do Espírito nasce pela vontade de Deus, nasce de Deus, por isso agora é um filho de Deus. Também a expressão que a gente usa é, nós somos adotados em Cristo Jesus. A gente recebe uma certidão de adoção. Só quem entrega a vida a Jesus é, de fato, filho de Deus. Por isso, a salvação e o perdão só vem de Jesus. Por isso que é dito, João diz lá na frente, João Batista vai dizer lá à frente, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado, a sua culpa, a sua falha, só é retirada pelo perdão em Jesus. Você só é feito filho de Deus, você só é redimido dos seus pecados, dos seus erros, de toda a sua culpa, se entregar a vida a Cristo. Não há nada que você possa fazer que vai tornar você um filho ou uma filha de Deus, a não ser entregar a sua vida verdadeiramente a Cristo. Certo? Bom, vimos alguns aspectos. Gente, tem muito mais sobre quem é Jesus, e a gente vai ver isso ao longo de todo o Evangelho. Por exemplo, eu não falei sobre ele ser a vida. Por quê? A gente vai ter o capítulo 11, que vai trabalhar isso, o capítulo 14, então a gente vai deixar, vamos guardar um pouquinho mais para frente, né? Senão a gente gasta tudo agora. Mas a introdução do versículo 1 ao 18, do Evangelho de João, no capítulo 1, ele traz um panorama geral de tudo que João vai falar. Quase todas as expressões, quase todos os conceitos estão aqui nesse capítulo, por isso que ele é tão importante, tão denso. Mas vamos avançar aqui. Eu quero falar agora sobre o papel de um evangelista, ou melhor, quem foi João Batista? Primeiro, nós já temos aqui 2 Joãos, tá? João, discípulo de Jesus, autor, escritor do Evangelho de João. Esse é o apóstolo. E existe o primo de Jesus, a gente descobre que ele é primo de Jesus no Evangelho de Lucas, tá? Depois você pode ler, capítulo 1 e capítulo 2. Esse é João Batista. Uma coisa importante para você saber na Bíblia. Jesus Cristo, João Batista, João Marcos, José de Arimateia, Maria Madalena, isso não é sobrenome, tá? Isso tem a ver ou com local, por exemplo, Jesus de Nazaré, ele é da cidade de Nazaré, José de Arimateia, da cidade de Arimateia, Maria Madalena é Maria Magdala, Maria da cidade de Magdala, Madalena não é o nome dela, é o nome da cidade de onde ela veio, tá? Assim como também Tiago, filho de Alfeu, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, então revela o nome dos pais,
ou às vezes a atividade. Jesus o carpinteiro, ou João Batista, é João aquele que batiza. Tá? Então, só para você entender um pouquinho das identidades. Não havia sobrenomes na Bíblia, no período bíblico. Aliás, no mundo antigo, se referia ou pela cidade, ou pela profissão, ou pela filiação. Tá? Então, por isso que às vezes é fulano, filho de fulano, falava até a terceira geração dele, né? Para ir localizando, olha, não é o Davi, filho de João, é o Davi, filho de José, assim por diante, tá? Bem, quem é Jesus? Não, perdão, quem é Jesus? Não, quem é João Batista? Versículo 19, então João 1,19, diz, esse é o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes, os levitas, para lhe perguntarem quem ele era. E eles começam a fazer várias perguntas. Primeiro, você é o Cristo? Ele diz, não. Você é Elias? E ele diz, não, não sou. Elias, o profeta Elias. Você é um dos profetas que havia de vir, ou o profeta que havia de vir? E ele diz também que não é. Uma coisa muito importante, você precisa ter consciência de quem Jesus é e de quem você é. Por quê? O seu propósito, a sua missão, a sua ação tem a ver com a sua identidade. Você vai, de fato, viver o que deve viver, fazer o que deve fazer de maneira plena, satisfeita, você vai estar feliz com o que você está fazendo se você souber quem você é. A maioria das pessoas está triste hoje porque, das duas, uma, ou não está, sabe quem é e não está fazendo o que sabe e deveria estar fazendo, ou está perdido e faz qualquer coisa e não se encontra, não se acha, porque não sabe quem é. Então você precisa saber quem é Jesus e quem é você. E aqui João revela. Olha, eu vou dizer para vocês, a Bíblia vai dizer que quem João é, e ele vai dizer quem ele é, e a partir do que ele é, o que ele está fazendo. Lê para mim, João 1, versículos 6, 7 e 8. João 1, 6, 7 e 8. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Lembra que a gente falou lá no começo? Você não é a luz, mas a luz de Cristo habita em você quando você se entrega a Ele. Perfeito, João é justamente esse. É dito, olha, ele não é a luz, mas ele é testemunha, ele testifica, ele fala sobre. E uma das coisas que a gente tem que entender, todo aquele que entregou a vida a Cristo, recebeu a luz de Cristo, tem dentro de si, é uma luz tão forte que as pessoas falam, nossa, mas você é a luz. Não, não, a luz brilha em mim. Às vezes a luz é tão forte, mesmo que fala, não, mas essa luz é brilhante demais. É muita bondade, é muito amor, não cabe no coração. Já ouviu essa expressão? Fulano é tão bom que não cabe no coração. De tão bom, de tão iluminado. É Jesus Cristo. E o que nos é dito é, nós temos que ser testemunhas da luz, nós temos que falar a respeito da luz que é Jesus. Entender que o nosso papel é, uma vez que eu sou iluminado, agora eu vou iluminar pessoas, eu vou fazer igual a lua. A lua não tem luz própria. A lua recebe a luz do sol e ela ilumina a terra durante a noite. Ela, inclusive, é uma das que era usada ali para localização no mar, além das estrelas. Ela é usada muitas vezes para trazer um pouquinho de luz numa selva escura, né? Você não ter ali simplesmente um manto escuro no céu sem nenhuma luz. Então, a Lua, ela faz isso também, né? Ela tem várias outras funções, mas ela traz essa luz que não é dela, é a luz que vem do Sol, e nós levamos a luz de Cristo a outras pessoas, para que outras pessoas não andem mais no escuro, como nós hoje não andamos. Então, João, ele sabe quem ele é, e a partir do que ele sabe, ele faz. Ele é testemunha, então ele vai testemunhar. Você sabe que você é testemunha de Cristo?
Testemunha é falar daquilo que você viu ou ouviu. Mas eu não vi Jesus. Mas você viu o que ele fez na sua vida. Ouvir, você ouviu da palavra dele, você leu da palavra dele, mas você está vendo o que Jesus está fazendo. Nós estamos com uma situação muito difícil. Convido você a orar por um menininho chamado Anthony. O Anthony, ele está diagnosticado com câncer, e ele tem ali seus 3 aninhos. Pelos médicos, a situação dele já é terminal. A situação de câncer do Anthony já está ali no seu, não tem mais condição de cura. Nós temos orado a Deus por um milagre, e temos orado para que Deus fortaleça os seus pais, né, o Arthur e também a mamãe do Anthony. Mas hoje foi nos compartilhado ali no grupo da nossa igreja a nossa missão Cristolândia ali na unidade de Parelheiros, que trabalha com pessoas, com homens em situação de dependência química, agora em recuperação. E todos aqueles homens estavam orando pelo Anthony. E aí foi compartilhado ali aquele tempo de oração. Homens que estavam nas trevas e agora estavam reunidos como um corpo só, como uma família só, como a família de Cristo, cheios da luz de Cristo e orando por um jovenzinho, por uma criança. É essa luz que nós somos convidados a levar. Homens que não sabiam onde estavam, pelo uso constante de drogas, já estavam perdidos mesmo de consciência de tempo, de dias, e agora eles não só têm a mente clara, a mente dirigida com uma fé esclarecida, a fé iluminada por Cristo. Então, é isso que testemunhar da luz de Cristo faz. E aqui, então, João, ele também demonstra, agora ele fala de si. Lê para mim João 1:23. João 1:23, pode ler. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Esse texto é um texto muito importante para a gente entender a nossa direção. O texto que João está citando é Isaías, capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Por que isso aqui é tão importante? Você é aquele que clama no deserto. Você é aquele que clama para o deserto. Aqui você tem duas aplicações, né? Porque no versículo, em João 1:23, está uma voz do que clama no deserto. E no Isaías 40 está uma voz que clama. Então, primeiro, aquele que está vivendo ali no deserto. O que é o deserto na Bíblia? O deserto é um lugar de morte, é um lugar de vazio. Tanto que havia o chamado bode, já ouviu falar do bode expiatório? Bode expiatório é uma linguagem bíblica. Era um bode que absorvia todos os pecados, simbolicamente, ele absorvia todos os pecados, toda a culpa do povo, e ele era solto no deserto. Isso no tempo do Êxodo, quando o povo estava caminhando pelo deserto lá. E ele era solto para morrer. Esse era o bode que trazia a expiação, o bode expiatório, tomava a culpa do outro. Tá? Por isso hoje você vê, um bode expiatório, né? E o deserto era lugar de morte. E o que acontece? Todo aquele que não tem a Jesus está vivendo um tempo de deserto. Está vivendo um tempo de sem vida, um tempo de morte, um tempo de vazio. E aí, a primeira, o João 1:23 está dizendo, olha, clame no deserto, para que se faça um caminho para Jesus chegar. E em Isaías 40, versículo 3, ele ainda vai nos dizer, no deserto prepare o caminho. Então vá até as pessoas que estão vivendo essa vida deserta. Vá até as pessoas que estão vivendo no vazio, no seco, no caminho de morte ou já na morte. E prepare um caminho para o Senhor.
Essa é a nossa função. Você recebeu a Cristo. Prepare o caminho para que Deus chegue no coração daquela pessoa. Anuncie a salvação, anuncie a redenção, anuncie o perdão. Faça este caminho para que Cristo possa entrar, para que Cristo possa fazer dele um filho seu, fazer dele um filho de Deus. Bom, antes de eu passar para a terceira parte, alguém quer acrescentar algo aqui sobre o papel de um evangelista ou sobre João Batista? Não? Então vamos seguir. Muito bem. Último, tem muita coisa realmente nesse capítulo, mas vamos pegar aqui o papel de um discípulo, certo? Vamos observar aqui, este capítulo é o que traz a chamada dos primeiros discípulos especificamente. Pedro, André, Tiago, João, Felipe e Natanael. Tá, então são os 6 primeiros que são chamados aqui. Na verdade são 7, mas um deles não é nomeado. 2 desses discípulos eram discípulos, que é o versículo 37, João 1:37. 2 deles eram discípulos de João Batista. Um deles é André, o outro a gente não sabe. Tá, então são aí de 6 a 7 discípulos nesse momento. Muito bem, lê para mim versículo 38 e 39. Voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" E eles disseram: "Rabi", que significa mestre, "onde está hospedado?" Respondeu ele: "Venha e verão." Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Muito bem. Aqui nós vemos o papel do discípulo. Então, veja que interessante. João Batista está formando discípulos de Cristo. Ele tinha os seus discípulos, os seus seguidores, mas ele estava sempre apontando para Cristo. Então, no versículo 37, versículo 36, Jesus mais uma vez vai apontar: vejam o Cordeiro de Deus. E aí, Celso, seu microfone funcionou, viu? Oh, perfeito, pastor. Então agora está funcionando. Muito bem. Muito bom. Continuando aqui. Então, eles estavam ali, eles olham para Jesus e agora eles começam a seguir, eles deixam João Batista e começam a seguir a Jesus. E qual é a pergunta deles? Mestre, aonde o senhor está hospedado? Mestre, nós queremos estar aonde o senhor está. E quando eles foram conhecer, é dito que eles passaram ali a tarde com eles, né, por volta das 4 horas da tarde, viram onde Jesus estava e passaram aquele dia com ele. É papel do discípulo conhecer o seu mestre. É papel do discípulo conhecer o seu Senhor. É papel do discípulo habitar aonde o seu Senhor habita. É estar aonde o seu Senhor está. É desejar a presença do seu Senhor. Isso é uma coisa importante, porque Cristo habita em nós. Se você já é discípulo de Cristo, quer dizer que Deus habita em nós através do Espírito Santo. Cristo habita em nós através do Espírito Santo. Então, onde nós estamos, Ele está. Agora, nós temos que nos tornar conscientes da presença dEle nas nossas vidas. Por isso, Davi, ele tem um desejo tão grande, ali no Salmo 23, de habitar na casa do Senhor. Ele queria estar no templo, porque o templo era a figura da presença de Deus. Só que agora nós temos você vai ver em João 4, que agora Deus é revelado a nós que Deus está em todos os lugares, mas nós nos tornamos a habitação deste Deus através do Espírito Santo. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E a gente precisa ter essa consciência e ter esse desejo de conhecer cada vez mais. Então, você é discípulo de Cristo, você é seguidor de Cristo, então você deve desejar conhecer a Cristo. Esse é um problema da maioria daqueles que se dizem cristãos hoje em dia.
Diga, Celso. Acho que eu abri sem querer, pastor, desculpa. Tá bom, sem problema, sem problema. Mas muito bem. Você, então, é um discípulo de Jesus, e a maioria das pessoas diz, não, tá, eu sigo a Cristo, eu creio em Jesus Cristo. Olha, você precisa entender em quem você crê. A maioria hoje dos cristãos brasileiros não puxa muita conversa com os outros sobre Jesus, e até evita, desvia de assunto porque tem medo que alguém pergunte alguma coisa, porque não vai saber como responder. E desculpa, isso é uma desculpa horrível e terrível. Se você é um discípulo de Cristo, você deve desejar conhecer a Cristo para falar sobre ele. É o teu melhor amigo, é a luz da tua vida, é a sua vida. Como é que você não quer falar sobre ele? Quando você tem uma experiência boa num restaurante, numa viagem, uma pessoa com quem você conversou, um show que você assistiu, você sai falando para um monte de gente, você não guarda isso para você. Jesus é o melhor da vida, ele é a própria vida. Como você não quer conhecer mais isso? Como você não quer falar mais sobre ele? Então, esse é o papel do discípulo. Senhor, aonde o Senhor habita? Lá eu quero estar. Senhor, aonde o Senhor está manifestando sua presença? Lá eu quero estar. Às vezes não é só no conhecer, mas é onde ele quer se revelar. E aí a gente entra agora na segunda parte. Eu vou pedir para vocês lerem dois versículos separados para mim aqui, então. O João 1, versículo 41 e versículo 45. João 1, 41 e o 45. Pode ler. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. 45 também. Isso. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Muito bem. Agora, nós falamos sobre o discípulo, ele não só quer conhecer ao seu mestre, ao seu Senhor, a Jesus, como ele quer conduzir outros para conhecê-lo. Ele quer levar outros para Cristo. E é, primeiro, o que André faz no versículo 41, ele vai imediatamente ao seu irmão e diz, nós achamos o Messias, nós achamos o Cristo. E aí você vai agora para Felipe e fala para Natanael, nós achamos aquele que foi revelado. Lembra aquele assunto que eu estava conversando com você lá sobre Moisés, sobre o que Moisés escreveu na lei? Nós achamos, deixa eu te dizer, esse é o Jesus daquela cidade de Nazaré. O pai dele se chama José, que aí na cidade de Nazaré, se tivesse outro Jesus que fosse filho de José, eles dariam mais uma referência, falava o nome do avô. Mas não, é aquele lá. O quanto você tem identificado Jesus às pessoas, levado as pessoas a conhecerem a Jesus especificamente, não é, sabe um Jesus aí? Sabe esse que tal pessoa fala? Não. Este Jesus, é por isso que a gente está nessas aulas do Evangelho de João, revelando a Jesus Cristo, fazendo com que Jesus seja conhecido, para você revelar a outras pessoas, para você levar a outras pessoas, olha, é esse Jesus é a vida. Esse Jesus é a luz do mundo. Esse Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a salvação, ele é a redenção. Por isso você tem que estudar sobre Cristo. Por isso você tem que conhecer quem é Deus. Não só para saber quem você é, mas para que as pessoas saibam quem é Ele. E esse é o seu papel como seguidor de Cristo, como discípulo. Bom, essa é a nossa aula do capítulo de número 1. Tem muito mais a ser trabalhado nos próximos, mas eu recomendo que você faça as suas leituras, acompanhe ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quais são. E eu só vou conseguir ver ali, porque todo mundo está com o WhatsApp aí, né? Eu não vou. Deixa eu ver. Acho que eu consigo ver qual é o capítulo da semana que vem. Eu sei que é o 2, obviamente, que é o capítulo 2. Mas eu quero ver se é o 2 e o 3. Só um minuto, estou com a revista aqui.
Nossa revista física deve chegar na semana que vem. Eu estou com a digital aqui, pelo menos ela tem as duas primeiras lições. Ok, lição de número 2, leitura do capítulo, só o capítulo 2 mesmo, tá? Então, na semana que vem, nós temos aí o capítulo 2, temos 2 assuntos importantes, nós teremos ali Jesus transformando a água em vinho, e qual o significado disso, por que esse milagre é relatado por João, e só por João, inclusive. E também tem o final do capítulo, que é ali Jesus no templo, tá? Então, a gente vai ter essas reflexões. Convido você a participar. Se você ainda não leu o capítulo 1, leia. Deixe seus comentários aqui embaixo. Coloque suas dúvidas também, a gente esclarece nas próximas aulas ou nos próprios comentários, dependendo de como for a extensão da pergunta. Deus abençoe o restante da sua semana. Esperamos você na celebração, no culto. Daqui a pouquinho começa, daqui a 30 minutos, para você estar conosco adorando. Deus abençoe. Obrigado, pastor Cristiano. Deus Obrigado. abençoe, pastor. Deus abençoe, querido. Esse assunto, ele é um assunto comum, né, que a gente estuda todos os anos, N vezes por ano, mas sempre tem algo a mais a ser acrescentado. Porque estamos falando do nosso Deus, do nosso Salvador. Então, sempre tem mais, sempre tem mais. Obrigada. É verdade. Deus abençoe.